Pas de plant og land op, waar je daar deed ons dat brengen dat wat we broeken daar te ozen levend. Ponto-chave, assim, uma frase: quanto mais você respeitar a natureza, mais ela vai te ajudar a colher. Né? Você ajudando ela ao máximo que você puder, ela vai te retornar assim. Não precisa nem ser 40, 50 anos, mas dentro dessa propriedade mesmo, a gente respeitando ela aqui já tem retorno quase que imediato. A gente tem durante o ano de 65 a 85 variedades de produtos. Nem todas as plantas dão o ano todo, então a gente planta de acordo com a época e aí tem uma grande facilidade de controle de pragas também e maior produção. Na verdade, assim, não tirar nada do lugar, né? Deixar correr normal. Não precisa você tirar uma erva daninha. Aqui do lado tem corredor de repouso, né? A rotação de cultura é muito eficaz nesse ponto de vista de controle de pragas, doenças. Não precisa ter esse cuidado de se usar máscara, essas coisas. A gente pode colher e comer. Essa é uma grande vantagem. Ana lantra, quando vem leva. A terra é tudo para nós, né? Porque é da terra que a gente tira o nosso sustento, né? Que a gente vive, que a gente colhe, tudo que a gente é hoje, a gente é da roça. Eu me realizo, né? Eu estando aqui com essa... Na minha rocinha eu sou um cara realizado, né? Pô. Aí, ó. Aqui é a minha nascente. Tá? Essa nascentezinha, quando nós mudamos para cá, era uma área limpa, né? E aí a gente foi deixando o mato crescer em volta, né? E foi criando árvores. Plantamos um pé de ameixa e um pé de abacate na beira dessa nascente. E aí a bicharada veio posar para comer essas frutas e foi trazendo sementes, né? E hoje está, sem eu ter muito trabalho, está essa área aí, que vocês podem olhar, já com árvores grandes. E a água nessa seca toda, eu vou mostrar para vocês ali agora que ainda não acabou, né? É pouca, mas está lá. Fresquinha, limpa. Água. A gente discute muito a questão da água, né? Então a gente vê aqui uma agricultura exatamente a favor da água. Ela está toda em curva de nível. Lá em cima as cabeceiras estão protegidas, quer dizer, toda chuva que vier, a chuva não escorre porque tem canteiros que param essa chuva. Ela vai, além de molhar as culturas, ela vai infiltrando no solo que vai repor os córregos, as nascentes lá. Quer dizer, economiza água de irrigação, a água infiltra, não dá erosão. A questão da água, a gente já reduziu drasticamente, né, a irrigação. A gente está mantendo praticamente a planta só viva, o essencial que ela precisa mesmo para sobreviver. Para ela crescer do jeito que a gente estava acostumado um ano e meio atrás com água em abundância, já não está tendo faz uns 6 meses, né, mais ou menos. Eu estou trocando o aspersor de 8.000 litros por esse de 80, 2.500 litros. E esse aqui gasta 80 litros por hora, né? Então estou reduzindo de 2.500 para 80 litros. Para a gente poder estar economizando. Eu sei que essa água que eu economizo, ela pode descer e ajudar alguém lá na Grande Vitória, né? Isso a própria terra, ela devolve o que ela sofre. Nós, seres humanos, somos culpados por isso. A gente tem que cuidar das plantas, da natureza, porque Deus colocou eles pra gente e a gente tem que viver em harmonia com eles. Você sabia disso?
Eu costumo dizer que nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos, né? É o que... São poucas palavras, mas você pode dizer. Se nós destruímos, nós estamos colhendo a seca agora, né? E se nós usamos veneno para produzir, para matar os insetos que estão aí no meio das nossas plantas, nós estamos colhendo doença, né? E é isso que vocês podem ter certeza que se a gente, quanto mais veneno a gente usar, mais doença a gente vai colher, né? Past de plant o land op, waar je tijd ons dat brengen dat wat we broeken dat haar ozemlevend. Ana land. Ana land. Quando vem de leva. A terra em si é a vida, né? Eu faço parte dela. Eu aprendi, por exemplo, uma coisa interessante, a questão, quando começa a formar um temporal, a gente que tem umas vaquinhas de leite aqui, você pode olhar, quando o gado no pasto começar a se juntar e se agrupar, é sinal de um temporal, né? Então são coisas que a natureza ensina pra gente com certeza. Eu não dependo dos meteorologistas para saber quando é que vai chover, a gente aqui sabe disso, né? Secretário de Educação, professor Gelson Junquilho, a subsecretária pedagógica Elisângela Fraga, colega de doutorado, a subsecretária de Gestão e Recursos Humanos, a Munira, a gerência de formação continuada, Sulamita, em especial a Dulce, que hoje está conosco, que atualmente ela atua na gerência de ensino fundamental, especificamente nas escolas de Belvedere e suas classes, o Renato, parceiro também nas pesquisas, Larissa, pedagoga, Vanusa, a Marina, também que tem participado do projeto desde o início, e os técnicos André e Marcelo, que têm apoiado esse ambiente virtual que nós estamos trabalhando nele. Hoje nós temos presença, além dos professores da ENEF Belvedere e os estudantes da LEDOC, alguns professores da Escola de Norá. Nós começamos uma formação com eles da Escola de Norá e eu fiz o convite deles participarem conosco hoje para eles terem uma ideia do que é esse ambiente virtual e como nós funcionamos. Volto a agradecer ao meu grupo de pesquisa que eu coordeno, que é o GPIT, e que tem participado de todos esses processos de formação, mesmo que não estejam presentes hoje, eles estão na construção e na elaboração da proposta. E eu passo agora a apresentar a professora Janinha, mas eu vou quebrar o protocolo aqui com a Janinha e vou apresentar ela de trás para frente. Eu vou apresentar a Janinha como uma amiga querida, uma parceira que vem desde épocas do doutorado. E esses encontros que vêm antes da gente se constituir docente, eles são fortalecidos. Eu tenho percebido isso, que quando a gente se encontra antes, né, como estudantes, quando a gente chega nesse outro lugar de docente, as relações são outras. A Janinha foi um desses encontros de doutorado.
E por isso esse encontro que a gente tem, ele é muito especial, né, para mim. A Janinha é uma mulher do campo, mãe de um rapaz muito bonito, muito lindo, estudioso, que eu sei, uma professora e lutadora. Atualmente, ela é professora adjunta da Universidade Federal do Espírito Santo no curso de Educação do Campo, da linha de pesquisa de cultura, currículos e formação de educadores. A Janinha atuou como secretária de Educação, secretária municipal de Educação do município de Anchieta, é membro do Grupo de Investigação Internacional do Sistema Dual Alternância e do Grupo de Pesquisa CNPq Culturas, Parcerias e Educação do Campo. Autora dos livros Formação e Profissão Docente do Campo, Formação de Professores na Pedagogia da Alternância, Saberes e Fazeres. Janinha, querida, é um prazer ter você no nosso encontro. Já disse no início como esse momento de pandemia é bem prejudicial, né? A gente já entende todas as nossas demandas, é cansativo, é desgastante, especialmente para nós, mulheres, mas também me proporciona esse encontro aqui, né? E que você pode estar nele, porque em outro momento talvez a gente não conseguisse fazer isso. E a partir de agora, então, você esteja bem à vontade para conversar conosco. E aí, vou pedir mais uma vez para que nós, Francisco, possamos fechar os nossos microfones e deixar só o da Janinha aberto. Fique bem à vontade. Boa noite a todos e a todas. Eu agradeço a vida, expresso aqui a minha satisfação em estar com vocês essa noite. É uma alegria poder dialogar com professores que estão fazendo essa discussão sobre a licenciatura em educação, compõe aí o grupo de tempo comunidade do Fernando, alguns rostinhos, fico feliz com esse encontro, e também pelo apoio que a Secretaria tem dado a essa discussão, a educação do campo, não tem história, e talvez um olhar imediato, mas tem campo na serra, né? E as discussões, e também antes nós, a licenciatura em educação, tem sim, existe campo na serra e um campo muito convite, e poder ir pensando com vocês algumas possibilidades de situação do campo, de empreender um projeto. Não sei se a Fernanda, mas eu sou de Anchieta, moro em Anchieta, mais de 20 anos, mas também nos últimos 2 anos tenho morado desde que eu entrei na UFES e iniciei o trabalho na educação do campo. Eu também a viver uma alternância para a serra e sempre estou nessa espírito. Eu também tenho como que agora eu já também também algo que eu também em aprender, em visitar dialogar com professores, de integrar esse projeto de forma possível, se entender que é possível, né? E a gente entende que é uma habilidade. Bem, sobre a questão dos marcos legais, ou marcos normativos para educação, eu organizei 3 momentos. Mais ou menos uns 40 minutos, 30, 40 minutos, e a gente tentar ficar dentro desse tempo, até para a gente vocês poderem fazer perguntas, e a gente
diálogo também, assim, educador, e quero deixar também que vocês podem ficar bem à vontade para fazer intervenções, ideia mesmo, um diálogo, uma conversa, tanto uma palestra. E aí, nesses 3 momentos, eu penso da seguinte forma: a gente discute um pouco o que é a educação do campo enquanto movimento organizado, praxis pedagógico no território brasileiro. Então, apresentar os principais marcos normativos da educação no Brasil. E, por fim, como terceiro momento, pensar com vocês e compartilhar algumas experiências de como ou mobilizar a educação do campo no sistema municipal de ensino. Como isso pode ser feito? Bem, nós iniciamos a nossa noite com uma poesia. Coca fez a leitura de uma poesia, e isso assim, é muito presente na educação do campo. Nós iniciamos os nossos trabalhos com poesias, com cantos, no sentido de reunir as pessoas, para esse momento reflexivo. E assim também eu fiz e preparei para vocês, trouxe também poesia para compartilhar. Eu fiz, não sou autora de poesia como Coca, não, tá? Eu preparei uma poesia, mas escolhi com bastante atenção, no sentido de já trazer alguns indícios do que é a educação do campo e do que é este movimento. Tá? A poesia diz assim: entre tijolos de areia, uma nova escola das mãos de homens e mulheres que se misturam ao cimento. E enquanto sobem as paredes, avaliamos nossa luta, forjando novos sujeitos nessa construção da vida. O que construímos? Com suor e com beleza, construímos a nós mesmos. Nosso sonho, construímos a história. Num projeto coletivo, construímos um novo homem, construímos uma nova mulher, construímos um novo campo, construímos uma nova educação, construímos a educação do campo. Paulo Roberto é o autor da poesia, e essa poesia está disponível no site Terra e Liberdade. A partir dessa poesia, a gente tem várias palavras que indicam o que é a educação do campo. Tá? E aí a gente pensa assim, mas o que é a educação do campo e como a educação do campo se diferencia da educação rural? Trouxe para vocês um conceito de educação do campo contido na Resolução de 2002. Eu poderia trazer qualquer conceito, porque a gente tem inúmeros conceitos de educação do campo, de diferentes autores, pesquisadores, mas eu quis trazer um conceito que não tenha tanto um viés lógico, mas que tenha mais um viés até para justificar a escolha desse conceito em função do tema, que são os marcos normativos da educação do campo. Então, quando a gente pensa o que é educação do campo, na ponta da solução, diz assim: educação do campo é um conceito político-pedagógico voltado para dinamizar a ligação dos seres humanos com a produção das condições de existência social, na relação com a terra e o meio ambiente, incorporando o espaço das florestas, da pecuária, das minas, da agricultura, teiros, caiçaras, ribeirinhos e extrativistas. Então, quando é que nasce a educação? A educação do campo, então, para nós, enquanto um movimento nacional articulado, nasce a partir da primeira Conferência Nacional de Educação, em 1998, em Lusiânia. Esta conferência foi um marco, a partir dela, cunhou-se o conceito de educação do campo, em contraposição à ideia de educação rural. Esta conferência reuniu 2.000 pessoas, que eram pessoas advindas das diferentes experiências de educação do campo do Brasil. Pessoas que militavam e que militam, né, nos movimentos sociais organizados, professores, monitores das escolas famílias agrícolas, familiares rurais,
escolas do MST, das comunitárias, enfim, das diferentes experiências de educação do campo e que já estão há alguns anos empreendendo uma formação diferenciada nesses espaços e tempos do campo brasileiro. Essas pessoas, movidas por este fazer e pela necessidade de se articularem em nível nacional, organizaram a conferência e, a partir dali, criaram o conceito de educação no campo. Então, enquanto movimento organizado, nasce a partir dessa primeira conferência, que se deu em 1908, e depois a gente teve a segunda conferência em 2004. Então, dois importantes marcos que a gente já tem são a criação das primeiras conferências nacionais de educação do campo. Essas duas conferências. Tá. Mas esse movimento nacional articulado, existe, a educação do campo enquanto movimento só existe por quê? Porque existia anteriormente ao movimento nacional articulado diferentes experiências de educação do campo. É o que a gente chama, então, de educação do campo enquanto praxis. E a primeira experiência que marca a educação do campo enquanto um projeto específico, embora na década de 60 não tivesse o nome do campo, eram e foram, e ainda a família agrícola. Então, as escolas famílias agrícolas e a pedagogia da alternância constituíram as primeiras experiências de uma educação diferenciada e específica no campo, no meio rural. A Escola Família Agrícola, não sei se vocês já ouviram falar, se vocês conhecem, a pedagogia da alternância, que é a prática pedagógica trabalhada nas famílias agrícolas, nas áreas rurais, em algumas escolas do assentamento, nas escolas comunitárias. Essa pedagogia é uma pedagogia que nasce na França em 1935 e chega aqui no Brasil em 1969 com a criação do MEPS, que é o Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo. O MEPS é o grande articulador e mantenedor de escolas famílias agrícolas aqui no estado do Espírito Santo. Este movimento, então, criou a primeira escola família agrícola da América Latina, a Tieta, na comunidade de Olivânia, no Vale do Corindiba. Essa primeira escola é uma escola que fez, em 2019, 50 anos, porque a pedagogia da alternância, então, no Brasil também fez 50 anos. Então, para nós, quando a gente fala de educação do campo, nós não fazemos, embora sejam distintos, mas a gente consegue perceber esse entrelaçamento, porque o movimento nacional da educação do campo, ele só surge porque existem as práticas, e essas antecedem 1998. Então, se a gente vai colocar um marco da educação do campo, eu já li em vários artigos, a educação do campo nasce em 1998. Em 1998 nasce o movimento, nasce a articulação, mas as práticas já existiam há muito. Um outro marco importante, então, é interessante a gente pensar que o Espírito Santo é berço no Brasil, berço da educação do campo, porque tem as primeiras escolas famílias agrícolas, a pedagogia da alternância, e a pedagogia da alternância é a escolha teórico-metodológica do trabalho das escolas do campo e do movimento da educação do campo, é uma das principais. Tá? E tem também a criação do setor de educação do MST, que foi na 80 de São Mateus. Dois marcos são constitutivos da educação do campo, aqui no Espírito Santo. E por que, então, foi criada uma escola família agrícola com uma proposição de formação diferente daquele modelo que existia? A primeira ideia que se teve foi a partir de se criar, então, uma possibilidade de formação dos jovens do campo que conciliasse o trabalho e os estudos.
A gente sabe que muitos jovens do campo deixam de ir para a escola, deixam de fazer uma formação em nível médio, em nível superior, porque, além da questão da distância, tinha-se a necessidade, e ainda se tem a necessidade de conciliar os estudos e o trabalho. Então, a pedagogia da alternância, ela nasce tanto na França quanto aqui no Brasil, a partir de muitos fatores, dentre eles, essa necessidade de articular e de conciliar o jovem conseguir estudar e também trabalhar. Se ele conseguisse estudar e trabalhar, ele ia conseguir manter o vínculo com a terra, o vínculo com a família, ele não ia para a cidade. Então, haveria também uma contenção do êxodo rural, que estava muito intenso na década de 60 aqui no Brasil. E as escolas, então, elas nascem como uma proposição contra-hegemônica a este modelo que tirava o jovem do campo, levava a esse jovem, então, mais voltava para o campo. Dificilmente voltava. E a Escola Família, com a pedagogia da alternância, nasce, então, com esta proposição. E aí é importante a gente trazer também, aqui no Estado do Espírito Santo, o MEPS tem toda essa importância histórica da educação do campo, como o movimento que, né, criou as primeiras escolas. Hoje tem 18 escolas famílias agrícolas e o Estado do Espírito Santo tem quase 50 experiências que trabalham a pedagogia da alternância e que não estão vinculadas ao MEPS. Experiências vinculadas às prefeituras municipais, ao próprio governo do estado, que tem uma escola da alternância em Santa Maria de Jetibá, a própria licenciatura em educação do campo, as escolas comunitárias de Jaguaré, e ainda outros projetos que bebem a fonte da pedagogia da alternância, mas que não têm de mantença com o MEPS, como essas 18 escolas têm. Então, o MEPS tem um arcabouço, um conjunto de escolas, mas ele foi o responsável, ele foi um animador dessa pedagogia, não só no Espírito Santo, mas, né, por todo o Brasil, e hoje a pedagogia da alternância é um patrimônio da educação brasileira. Em diferentes espaços, e sendo produzido por sujeitos que querem fazer uma educação diferenciada e promover uma educação diferente, específica, no território camponês. Além disso, antes de 1998, eu tenho que retomar a imagem, porque senão... além da primeira conferência de 98, é importante a gente citar também o ENERA, o Encontro Nacional de Educadores da Reforma Agrária, que se deu em 1997, que foi também um marco importante, enquanto marco animador da constituição da primeira conferência e também pela riqueza de experiências que se teve na formação de educadores da reforma agrária. Bem, a alternância e a educação do campo se encontram por alguns pressupostos e se unem por algumas lutas. Uma delas, a necessidade de resistir no campo. A esperança diante de um cenário que depõe contra a vida. Então, a educação do campo, a pedagogia da alternância, nasceu e vem crescendo como uma prática transgressora, de resistência, de perseverança, instituindo outros e possíveis modos formativos do sujeito. De 1969 para cá, quando a gente tem a criação da primeira escola família agrícola, a formação por meio da pedagogia da alternância ganhou todo o Brasil. E hoje se as diferentes experiências, tanto do MST, quanto das escolas famílias agrícolas, as escolas comunitárias rurais, as casas familiares rurais, licenciaturas em educação do campo, os saberes da terra, entre outros.
O campo, então, para nós, é movimento organizado de sujeitos que militam no processo educativo e é praxis concreta de luta, de resistência e de transformação da educação no território do campo, em articulação também com a cidade. E aí depois eu vou falar um pouco dessa relação especificidade e totalidade. Essa inter-relação. Porque embora a educação do campo seja uma política afirmativa de direito que se coloca, né, pela negação dos direitos aos povos do campo, educação no lugar onde se vive, ela não se faz descolada da cidade. Ela não se faz longe do debate com a cidade, com os sujeitos, e não se faz em oposição à cidade, mas ela se faz nessa dialógica, compreendendo que é uma relação de totalidade. E aí, por que eu falei de pedagogia da alternância? Porque a pedagogia da alternância é uma das possibilidades pedagógicas formativas da educação do campo. Ela se encontra, então, entrelaçada aos pressupostos dos movimentos sociais e do compromisso e produção de uma nova sociedade. E que sociedade é essa? É uma sociedade economicamente viável, socialmente justa e ecologicamente sustentável. Então, não se discute educação do campo apenas do ponto de vista da escolarização e da educação. Discute-se a educação do campo enquanto direito dos sujeitos do campo aos processos formativos, processo formativo e a escolarização, mas há um processo formativo que tem em vista a transformação das relações sociais, econômicas, ambientais para uma nova sociedade. Então, é uma educação com compromisso social. Feito isso, então, esse primeiro momento, eu trouxe agora os principais marcos legais, ou os principais marcos constitutivos, ou os principais marcos normativos da educação do campo. O primeiro marco legal é o parecer do Conselho Nacional, parecer número 36 de 2001. Esse parecer é o parecer que faz toda a discussão para a instituição da Constituição de 2002. Então, veja bem, em 1998, a primeira conferência tem um documento base assim, muito significativo, um prefácio de Arrow. Está disponível, esse documento está disponível na internet e traz assim, uma riqueza de princípios, uma riqueza de discussões e pensamentos sobre o que se desenha enquanto educação do campo e o que se busca, o que se almeja enquanto movimento. E esse movimento, ele nasce para lutar, para buscar políticas públicas e para garantir a educação do campo enquanto direito. E para ter essa garantia, é preciso ter lei, é preciso ter normativo ou marco legal. O primeiro marco legal que nós trouxemos aqui é esse parecer que foi feito pela professora Edla Araújo Lira Soares. E aí, retomando esse material para conversar com vocês, eu me lembrei da professora Edla, que esteve conosco aqui no Espírito Santo em 2008, quando nós constituímos discussão no Comitê de Educação do Campo. E tem muito tempo que eu não leio nada dela, eu acho que vale até a pena a gente fazer uma busca por onde anda a professora Edla, porque ela militou muito na educação do campo, e eu não tenho mais visto ela nem no FONEC, nem em outros espaços de discussão de educação do campo. E ela foi, então, a relatora deste parecer de 2001, que traz, então, todo um histórico do que vem a educação do campo enquanto praxis, e abre, então, essa discussão para a instituição da resolução, que é a resolução de 3 de abril de 2002, resolução 1, que instituiu o que a gente tem até hoje como um marco forte, normativo, que é a resolução da educação do campo, que é as diretrizes, instituiu as diretrizes para a educação básica nas escolas. Essas diretrizes, então, elas constituem uma referência para a política de educação do campo
à medida que, com base na legislação educacional, estabelece um conjunto de princípios e de procedimentos que visam adequar o projeto institucional das escolas do campo às diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, para o ensino fundamental e médio, para a EJA, para a educação especial, educação indígena, educação profissional de nível e a formação de pais também. Ou seja, então, a educação do campo, a partir dessa resolução, a resolução 1 de 2002, ela é uma modalidade que atravessa essas diferentes etapas, esses diferentes níveis de ensino da educação básica, da educação infantil até o ensino médio. Outra coisa que é muito importante, quando se deu a primeira conferência nacional, se discutiu muito por uma educação básica do campo. Então, a ideia básica, a educação básica, esteve muito presente. Outra coisa também que estava muito presente era o conceito do campo. Nós vamos falar educação com o campo. Até hoje tem alguns autores que ainda ficam, educação do campo é isso, educação no campo é isso, educação com o campo é isso e tudo mais. A partir da segunda conferência e também com a resolução, superou-se essa ideia de educação básica, mas sim, assumiu-se o conceito de educação do campo. Educação do campo enquanto direito dos povos do campo, da educação básica, também do nível superior e da formação continuada de professores do campo. Então, não se discute apenas educação básica, mas também educação em nível superior. Outra questão que foi assumida e consensuada, nós vamos assumir o conceito de educação no campo. A educação no campo pressupõe já a educação com sujeitos do campo, no território do campo, e uma educação própria produzida por esses sujeitos. A educação do campo, ela passa a ser utilizada, então, consensual pelos autores, pelos pesquisadores, a partir da segunda Conferência Nacional, numa tentativa de superar também um pouco o no, com o campo. Tá? Beleza, então, o 36 de 2001, as diretrizes operacionais da educação do campo, que de 2002. Em 2006, a gente tem um outro marco muito importante, que é um parecer do Conselho Nacional de Educação, parecer 1, de 2 de fevereiro de 2006, que regulamenta e recomenda a pedagogia da alternância como uma possibilidade formativa da educação do campo. Por que esse parecer ele é tão importante? Porque em muitos sistemas, em muitos estados brasileiros, as escolas famílias agrícolas com a pedagogia da alternância, elas eram criadas, elas enfrentavam muitos desafios no sentido da legalização, no sentido do reconhecimento da alternância enquanto dia letivo. E aqui no estado do Espírito Santo também não foi diferente. Tá? Nós também enfrentamos muitas dificuldades, superintendências, em algumas localidades, alguns municípios, para que os órgãos normativos desses municípios e até mesmo do Estado reconhecessem a alternância e reconhecessem os dias do tempo escola e do tempo comunidade como dias letivos. Então, este parecer, ele faz esse reconhecimento e ele faz uma indicação para que os sistemas de ensino tenham este reconhecimento. E ele é muito bem fundamentado a partir do estudo de doutorado do professor João Batista Queiroz, da UNB. João Batista Queiroz trabalhou muito tempo com escolas agrícolas, também na Unifab, que é a União Nacional das Escolas Famílias Agrícolas, e deu uma importante contribuição nessa discussão. Tá? Quarto marco legal. Já falei 3, agora estou indo para o 4. São as diretrizes complementares. É a resolução 2, de 28 de abril de 2008. Em 2008, a gente tem, então, as diretrizes
complementares às diretrizes de 2002. Essas diretrizes, elas são complementares porque elas visam esclarecer, elas visam evidenciar com maior precisão o que é a educação do campo e como ela se organiza. Traz, então, orientações para o atendimento da educação do campo e estabelece uma conceitual, um aperfeiçoamento sobre o que é o campo e sobre a escola do campo também, né? E normativa uma oferta de atendimento educacional do campo, no campo, em particular no que se refere para a nucleação de escolas e atendimento também pelo transporte escolar. Um exemplo que a gente tem no artigo 3º, e que traz assim, com bastante evidência e que é utilizado também por muitos sistemas de ensino para organizar a educação do campo no seu município. Lá diz assim, a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental serão sempre oferecidos nas próprias comunidades rurais, evitando-se os processos de nucleação de escolas e deslocamento das crianças. Aí vem o parágrafo 1º desse artigo 3º. Os 5 anos iniciais do ensino fundamental, excepcionalmente, poderão ser oferecidos em escolas nucleadas, com deslocamento intracampo dos alunos. Cabendo aos sistemas estaduais estabelecer o tempo máximo dos alunos em deslocamento a suas realidades. Parágrafo 2º, em nenhuma hipótese serão agrupadas em uma mesma turma crianças de educação infantil e crianças de ensino fundamental. E eu me lembro muito dessa discussão. E o avanço que foi garantir, na ponta da lei, da resolução, que a nucleação poderia ser feita, mas dentro do próprio campo. É chamada, então, de nucleação intracampo, buscando o máximo possível de colocar as crianças no transporte e trazer para os centros. Então, essa foi uma discussão muito... Com a obrigatoriedade, depois, da educação infantil, 4 e 5 anos, também se reconheceu a dificuldade dessa oferta no campo, em função do número pequeno de crianças e tudo mais, da distância, né, da família para a outra. Abriu-se essa possibilidade de fazer uma nucleação intracampo. Mas a gente sabe que quando a gente anda por aí, a gente vê que nem é assim, as crianças estão no transporte, as crianças estão indo para os centros urbanos, a nucleação da educação infantil e do ensino fundamental. A gente sabe que a realidade não é fácil. Bem, a quinta legislação, o quinto marco normativo, a Lei 11.947, de 16 de junho de 97, que traz também uma questão muito importante, não só para a educação, mas para a cultura familiar, que é o atendimento da alimentação escolar do programa Dinheiro Direto na Escola aos estudantes da educação básica. E aí a gente tem aquele incentivo muito significativo, que é a aquisição de gêneros alimentícios diversificados, produzidos tanto em local do município e preferencial da região, pela agricultura familiar, pelos empreendedores familiares rurais, priorizando atividades tradicionais indígenas e de remanescentes de quilombos. Então, essa legislação, na qualidade da alimentação das crianças, quanto na movimentação e no incentivo à produção familiar. Então, o seu artigo 14 dispõe do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE no âmbito do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, 90% deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural. E aí a gente sabe, quem é da Secretaria de Educação conhece muito bem, a gente recebe essa verba do governo federal. Essa verba ela é insuficiente. Tá? É uma verba muito pequena que vem e geralmente complementa com mais
é um quantitativo ou percentual equivalente ao que vem do governo federal, às vezes o dobro, para garantir uma alimentação de qualidade. A gente reconhece e a gente precisa fazer essa ponderação. Mas essa possibilidade dos 30% é um ganho para nós. Embora a gente saiba que muitos municípios não conseguem cumprir a meta. Está no mínimo 30%. É o mínimo. Agora, a gente tem municípios que gastam muito mais do que 30%, gastam 60%, 70%, 80% e até 100% recurso federal com a agricultura familiar. E aí, lógico, é um incentivo, é um movimento que se faz no município, que se faz nas comunidades e tudo mais. E é também um incentivo para que o agricultor se organize para a comercialização de seus produtos. Porque a gente sabe que tem requisitos, algumas questões legais que devem ser cumpridas são exigências, inclusive exigências sanitárias, que devem ser cumpridas para que a prefeitura, para que a Secretaria Municipal de Educação possa adquirir esses gêneros alimentícios. Mas foi e é uma política muito importante, sobretudo nesse momento que a gente vive, tá? O sexto marco legal, então, temos o marco mais importante, tá? O decreto 7.352, 4 de novembro de 2010. Esse decreto, ele dispõe sobre a política de educação do campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, que é o PRONERA. Ele destaca os princípios também, como respeito à diversidade, a formulação de projetos políticos pedagógicos específicos, o desenvolvimento de formação de profissionais da educação e a efetiva da comunidade e dos movimentos sociais do campo. É esse decreto que tem regulamentado também a nossa luta nesses últimos tempos. Os estudantes da licenciatura em Educação do Campo sabem que nós estamos fazendo um diálogo com o Ministério Público Estadual, estamos fazendo um diálogo com a Secretaria Estadual de Educação e também com prefeituras locais, no sentido de conhecerem a de vocês e abrirem editais, e abrirem nos editais, quero dizer, abrirem nos editais a contratação de professores do campo, garantindo que vocês sejam respeitados como um diploma que habilita para atuação nos anos finais do ensino fundamental. Então, a gente tem feito essa luta, tem feito essa discussão, e essa discussão se pauta muito por esse decreto. E por que essa discussão se pauta muito por esse decreto? Porque o decreto tem duas questões importantes. A primeira, esse decreto diz quem é a população do campo. E a segunda, o decreto define o que é uma escola do campo. E aí, lá no seu artigo 1º, no parágrafo 1º, o decreto diz assim: população do campo. Entende-se por populações do campo os agricultores familiares, os extrativistas, os pescadores artesanais, os ribeirinhos, os assentados e acampados da reforma agrária, os trabalhadores assalariados, os quilombolas, os caiçaras, os povos da floresta, os caboclos e outros que produzam suas condições materiais de existência a partir do trabalho no meio rural. Então, essa é uma escolas do campo. E aí esse decreto tem nos ajudado, então, a discutir com o Ministério Público quais são as escolas que podem acolher os nossos estudantes, os nossos egressos da licenciatura em Educação do Campo. E aí a gente pergunta, o que é uma escola do campo? Escola do campo é só aquela escola que está situada no meio rural? O decreto diz assim, escola do campo, aquela situada em área rural, conforme definida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia, IBGE,
ou aquela situada em área urbana, desde que atenda predominantemente a população do campo. Tá? Então, quando a gente olha para os municípios, os 78 municípios do Estado do Espírito Santo, nós percebemos e nós entendemos que o único município que não tem educação do campo, não tem escola do campo até agora, é o município de Vitória. Os outros 7 municípios têm escola do campo e têm a possibilidade de criação de um projeto de educação do campo, porque tem população e tem escolas que recebem predominantemente estudantes oriundos das populações campesinas e do campo. Muitas escolas que estão situadas na sede dos municípios, que ofertam ensino ao 2, recebem estudantes que vêm do campo. Os ônibus chegam cheios de estudantes. Essas escolas não têm um projeto de educação do campo, não se consideram escolas do campo e nem sequer discutem educação do campo. Então, essa é uma luta que nós temos, este é um debate que precisa ser feito, e sempre essa lógica de que esse estudante que vem da escola do campo precisa se adaptar a essa lógica da cidade, a essas regras e ao urbano. E chegando agora no final, a gente tem ainda 2 marcos importantes. Um é o que a gente chama Lei do Fundeb na Pedagogia da Alternância, que é a Lei 12.695, de 25 de julho de 2012. Essa lei, ela é uma lei muito importante, porque é uma lei que agora autorizou, agora não, na época, autorizou a contagem dos estudantes das escolas filantrópicas, de instituições ligadas a instituições sem fins lucrativos, que trabalham é importante, porque essa verba, ela vai para a escola. Antigamente não era assim. Muitas escolas, elas eram constituídas, e elas são constituídas, porque a base de uma escola, família agrícola, é a base associativista. As famílias têm uma participação, é a associação que constrói essa escola junto com o poder público. Né? E aí, por exemplo, na escola que eu trabalhei, a minha primeira experiência foi uma escola Maria de Etibá, escola de Garçom, foi em 1994, há muito tempo, né? Daniel ainda. E aí, essa escola, ela era uma escola da associação. Associação. E ela tinha um convênio com a prefeitura. A prefeitura repassava um recurso, mas sempre tinha aquela dificuldade financeira, porque não tinha, a prefeitura alegava que não tinha recursos, como ela ia buscar recursos para fazer isso e tudo mais. Hoje, os alunos no Fundeb, a gente já tem o repasse desses para as escolas. Então, é um marco muito significativo. E, por fim, então, tem, dentro do Pronacampo, a gente tem o Procampo, que é o Programa de Apoio à Formação Superior em Educação do Campo, que são as nossas licenciaturas em educação a partir de 2010. O Procampo, ele está dentro do Campo, do decreto que criou todo esse decreto e que diz que a educação do campo, o projeto da educação do campo, vai desde a educação infantil até a universidade. E toda essa legislação, todas essas discussões, elas nascem a partir de muitos estudos e de muitos diagnósticos. E houve um diagnóstico que sinalizou o grande déficit que tem na formação de professores do campo. Então, a
época, eram mais de 178 mil professores ausentes sem formação eram chamados professores leigos, formação insuficiente para atuarem na educação do campo, e principalmente nos anos finais. Uma outra questão, muitas escolas, anos finais, deixavam de ser abertas ou eram fechadas pela ausência de os professores não queriam trabalhar no campo. Então, criou-se a licenciatura do campo, por área do conhecimento, para professores que irão trabalhar nas escolas do campo. Não somente que essa habilitação também dá condições de um trabalho em escolas não consideradas do campo. Então, por isso que essa ideia de totalidade, para nós, ela é tão importante. A partir da criação das licenciaturas em educação do campo, então, em 2010, nós tivemos projeto piloto. Nós tivemos 4 universidades, inicialmente, a UFMG, a UNB, a Universidade da Bahia e a Universidade de Sergipe. Foram as 4 primeiras universidades que ofertaram a licenciatura em educação do campo. E a partir de 2012, a gente teve um amplo edital que credenciou, então, mais de 40 universidades. E hoje a gente tem 44 universidades que oferecem licenciatura em educação do campo. Aqui no estado do Espírito Santo, a nossa primeira iniciou em 2014, concorrendo, foi um curso criado a partir do edital de 2012. E a gente tem a oferta de licenciatura em educação do campo, tanto no campus Goiabeiras, quanto no campus de São Mateus. E ainda, por fim, a gente tem o Escola da Terra Capixaba em 2013, e aqui no estado do Espírito Santo a gente chama uma formação para professores dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, o Pronacampo, ele dá conta, dentre tantas outras questões colocadas como políticas públicas, mas no âmbito da formação, de pensar essas duas vertentes, a formação inicial em nível superior de professores, a partir das licenciaturas por área do conhecimento, e a formação continuada de professores dos anos iniciais, considerando que, embora se tenha um também formativo nos anos iniciais, esse déficit não é tão grande quanto nos anos finais. E aí buscou-se, então, a formação continuada, como Escola da Terra, para dar conta de também trabalhar essas questões da educação do campo em nível de formação continuada. Bem, essas são, então, as principais normativas da educação do campo que eu trouxe para vocês. E aí eu não poderia deixar de falar ainda que nós estamos já há 2 anos numa minuta sobre uma outra resolução da pedagogia da alternância que entrou no Conselho Nacional de Educação este ano para ser votada, mas ela não foi votada, ela foi tirada de pauta, por questões diversas, a gente sabe, né? Se vocês também olharem o marco temporal de todas as normativas que eu trouxe, esse marco temporal está dentro do projeto político do Brasil que acolhia e que reconhece o que é diversidade, o que é especificidade, o que é luta, o que é movimento social, e o que é necessidade no campo. Hoje a gente vive um outro cenário. Então, não é um cenário acolhedor dessas políticas. Então, a nossa luta e os nossos enfrentamentos, eles são muito... A gente teve essa resolução, trabalhamos muito, tinha um grupo no Brasil, formando pessoas da Unefab, das escolas do Pará, das em educação do campo, no sentido de ter uma resolução ainda mais forte sobre o trabalho da alternância, tanto na educação básica, quanto nas licenciaturas de educação do campo, e que normatizasse algumas questões que ainda estavam obscuras e que ainda não estavam tão evidentes nos sistemas. Mas essa resolução, ela não chegou, ela nem se tornou uma resolução, ela era uma minuta, e ela foi suspensa, e acho que agora
tão cedo a gente não vai conseguir discutir ela no Conselho de Educação. Tá? Bem, todas essas normativas, elas não nasceram como institutos, né? Elas nasceram como instituintes. Elas vieram de um amplo movimento de mobilização de sujeitos no reconhecimento do espaço e no enfrentamento de duas questões importantes. Que questões importantes são essas? O fechamento da escola e a política adaptacionista. E aí eu já entro também na discussão de como criar ou mobilizar a educação do campo no município. Então, todas essas normativas, elas não vieram de graça, elas vieram a partir de muita organização e de muita discussão. E discussão a gente sabe que é fácil, nem a gente consegue o consenso. Mas a discussão faz parte e ela também alimenta a luta. Para chegar a uma lei, para chegar a um programa, muitas pessoas sentaram, muitas pessoas pesquisaram, muitos movimentos marcharam, foram até Brasília, muitas conferências aconteceram, e aí a lei foi criada. Se não houver mobilização, se não houver interesse, disposição, construção coletiva, as coisas também dificilmente acontecem, ou não acontecem. É muito importante que se tenha vontade de fazer, de construir coletivamente. A gente pensa, então, como fazer isso no meu município? O diagnóstico da realidade é imprescindível, então é esse olhar mesmo. Existe campo na serra? Onde está o campo na serra? Como está o campo na serra? Que projetos podem ser desenvolvidos? Que nós podemos fazer? Nossos desafios, quais são as nossas dificuldades, quais são as nossas potências. É preciso mapear, é preciso fazer esse diagnóstico. Esse diagnóstico se faz sozinho? Não, é preciso constituir um coletivo. Esse coletivo é só de professores? Também não. Esse coletivo é importante que tenha pessoas do poder público, pessoas que trabalham na educação, pessoas de movimento, pessoas da comunidade, porque se não houver também a participação dos sujeitos da comunidade, é um projeto estranho a essa comunidade. Então, como envolver as lideranças comunitárias nesse projeto? É que se tenha essa perspectiva. Então, mobilizar as pessoas, animar as pessoas e, principalmente, chamar a atenção para duas questões importantes. O fechamento das escolas do campo e a política adaptacionista das práticas pedagógicas nas escolas do campo. E é isso que a gente tem encontrado em muitos municípios, em muitas realidades. Ou as escolas, ou se faz nas escolas uma adaptação de currículo, uma adaptação de planejamento, uma adaptação de prática pedagógica de um modelo urbano. Tá? E hoje a gente sabe que existem até empresas especializadas em fechar escolas. Recebi uma empresa do Rio de Janeiro, um grupo de pessoas, e essas pessoas, elas diziam para mim assim, olha, secretária, nós vamos ajudar a otimizar os cursos da sua secretaria. Nós vamos satélite, nós vamos mapear todas as escolas do seu município, a gente já vai fazer qual que eu posso nuclear com qual, fechar, desse nível, tá? Fechamento de escolas, existe uma lógica pautada nessa questão sobre o discurso do esvaziamento do campo, sobre o discurso do gasto do recurso público, e de outras questões, sobre a questão da do trabalho docente nas escolas. Então, são coisas que precisam ser colocadas sobre a mesa, pensadas e discutidas. E, quando a escola do campo não é fechada, se tem, então, vamos adaptar o currículo da escola do campo, vamos adaptar a formação de professores, vamos adaptar o planejamento dos professores. É um tal de adaptar, sem reconhecer que é possível construir algo genuíno a partir do campo, da realidade do campo, dos estudantes, da sala multisseriada do campo, das dificuldades que existem no campo, das potências que existem no campo.
E aí, como eu disse no início, não como contraposição, mas como potência e como ideia também de articulação com o urbano. E aí, como eu normatizo esse projeto de educação no sistema? Por meio do Conselho Municipal de Educação, e aí, Fernanda e eu até já conversamos algumas questões no ano passado. O Conselho Municipal de Educação é o órgão que, né, quando o município tem o conselho, ele é um sistema de autonomia, ele não precisa ir até o Estado, mas é ele que vai normatizar. Mas ele não pode normatizar sem um amplo debate, sem um amplo diagnóstico. É preciso que a educação do campo se torne um projeto, mas um projeto é construído por esse coletivo, ele torna-se um projeto perene, não um projeto de um governo, de um mandato eleitoral, tá? Ou de um mandato político e tudo mais, mas torna perene. Ele passa a ser um projeto de Estado, um projeto que vai ter uma durabilidade, uma continuidade. E aí, o Conselho Municipal de Educação ele é imprescindível para normatizar este projeto do campo. Este projeto do campo, ele integra, então, a formação de professor, a construção de um currículo, a mobilização das comunidades e a integração dos estudantes para pensar esse próprio projeto de ação. Porque tudo isso, toda essa mobilização é o que faz a diferença na construção de um projeto de educação do campo. E é uma mobilização que é altamente formativa dos sujeitos. A gente aprende com ele, participa, aprende a ouvir, aprende a falar, aprende a compreender, aprende a revelar a sua própria opinião em função de um coletivo maior e assume compromissos com aquele coletivo. Participar de um projeto de educação do campo não é algo episódico, mas é uma entrada com compromisso social, com vistas à transformação. Quero transformar a minha escola, quero transformar o meu município, quero transformar aquele contexto. Além disso, é muito importante que esse projeto de educação do campo esteja contemplado no Plano Municipal de Educação. Tá? Então, como Plano Municipal de Educação, lá eu tenho metas, estratégias, e essas metas e estratégias, elas estarão colocadas, eu não sei se a Serra tem, mas alguns municípios têm o Fórum de Acompanhamento dos Planos Municipais de Educação, e aí é importante que este coletivo da educação do campo acompanhe o cumprimento das metas, das estratégias previstas no Plano Municipal de Educação, regulamentadas também pelo Conselho Municipal de Educação. E assim, então, se cria um projeto de educação do campo nesse movimento, com a participação, com o engajamento e com muita aprendizagem. Tá? Então, a educação do campo, ela tem uma perspectiva que se coloca no entrelugar da especificidade e da totalidade. Ela é específica pela singularidade de seus sujeitos, de suas realidades, de suas utopias, mas ela não está isolada, ela está num contexto de totalidade com as relações municipais, estaduais, nacionais, mundiais, ela está imbricada neste e ela produz diálogo com essas realidades. Então, a totalidade integra a educação do campo e a educação do campo faz parte desse contexto. E ela é marcada pela sua mística, ela é marcada pela auto-organização de seus sujeitos, pelo registro histórico de suas comunidades, origem de seus estudantes, de seus professores, do protagonismo desses sujeitos quando reconhecem-se sujeitos históricos e sociais, mobilizadores, empreendedores de transformação nesses contextos. Vincula e conhece o trabalho enquanto princípio educativo,
que desconstrói essa ideia de preparação para o mercado de trabalho, que é uma visão tecnicista, uma formação para a mão de obra, uma formação mercadológica, e institui uma formação para o mundo do trabalho, uma formação de educação do campo que aborda, que reconhece a diversidade de gênero também no trabalho, tem a interdisciplinaridade no horizonte, como uma tentativa de romper com o ensino hierarquizado e fragmentado, uma educação que se produz por meio de temas geradores, que nascem das realidades, dos contextos, por meio da pesquisa enquanto princípio educativo, e que promove a transformação dos sujeitos, dos seus contextos, da vida, e é uma educação com função social, como eu disse no início. A educação, a marca dela é essa, é uma educação com curso para uma outra sociedade, uma sociedade mais justa, com maior distribuição de renda, uma sociedade onde todos têm direito a aprender, têm direito a acesso à escola, no lugar onde se vive. E aí, então, caminhando para o final, e fechando aqui a minha fala, da mesma forma, iniciei também com uma poesia que diz assim: a liberdade da terra não é assunto de flores. A liberdade da terra é assunto de todos. Quantos não se alimentam do fruto da terra? Do que vive, sobrevive do salário. Do que é impedido de ir à escola. Dos meninos e meninas de rua. Das prostitutas, ameaçados pela cólera, que amargam o desemprego. Dos que recusam a morte do sonho. A liberdade da terra e a paz do tem um nome. Hoje viemos cantar no coração da cidade para que ela ouça nossas canções. Hoje viemos cantar no coração da cidade para que ela ouça as nossas canções. Pedro, mais uma vez, pela acolhida, tá? Valorizando o saber, aprendendo a cultura, a mística que vamos fazer faz parte da abertura. Ao povo do campo homenagear na força dos 5 elementos, terra, fogo, água e ar. Junto ao ser humano, dão vida aos sentimentos. Da terra, que é nossa base, vêm os frutos e as flores. Podem nos levar ao êxtase, a sua riqueza e as suas cores. Ar, brisa ou vento, no corpo ou no campo embala. Fortalece o pensamento, é pausa em meio à fala. Do fogo que nas queimadas arrasa e destrói vidas, aquece e torna a alma iluminada, na esperança da semente difundida. No campo ou na cidade, a água não pode faltar, ela traz felicidade e todos quer saciar. Nos 4 elementos da natureza, os campesinos encontram sustentação, pois mostra em sua beleza as mais diversas formas de expressão. Nos 4 cantos da terra, o ser humano se faz presente. Nos 4 elementos da terra está a força da nossa gente. Força que é semente, que se espalha e reproduz. Força que é inerente e ao homem do campo conduz. Para ele, na semente plantada, renasce a esperança. Junto à terra amada, mostra a luta por mudanças. Luta de quem trabalha para a vida melhorar. A resistência não encara e os direitos vão buscar. Pelos direitos conquistados e os ainda por conquistar, convidamos o campesinato para as suas mãos entrelaçar. Dessa força e união, os frutos vamos colher, com garra e determinação, para nosso girassol florescer. Sementes, flores, frutos, todos somos na vida, importantes e absolutos, guerreiros, avante na vida.